E se um dos principais candidatos à presidência tivesse envolvido, fosse o pivô de um dos maiores escândalos já documentados, escândalos financeiros documentados no Brasil? Esse é o seu ponto de partida React, e eu começo perguntando para Pedro Doria se, assim, lealdade política tem limite. Você acha? A gente está falando da Rosiana Sarney, do escândalo Lunos? Me explica, me aterriza. Voltamos no tempo, é um PDP React histórico, a gente está falando do Mensalão, a gente está falando da Lava Jato, enfim. Pois bem, estamos falando de Banco Master, Flávio Bolsonaro. Enfim, se você quiser, a gente vai para Ciro Nogueira, todo mundo que está envolvido aí, está sendo arrebatado e arregimentado por esse se a lealdade política tem limite. Yasmin, essa é uma excelente pergunta e acho que a gente está vendo um bando de gente sendo testada nisso. Ah, veja bem. Pois é. Vamos descobrir a resposta nesses dias. Vamos junto. Pedro, eu vou começar com essa pergunta do Carlos. Ele diz assim: por que até agora o Flávio Bolsonaro não foi preso, se ele mesmo reconheceu que recebeu os 61 milhões? Tá bom, é uma boa pergunta. Se alguém te dá 61 milhões de reais, você não está cometendo um crime. Não existe uma acusação de crime contra Flávio Bolsonaro. Se, por um acaso, como senador da República, ele estiver prestando algum tipo de favor, usando do poder dele como representante eleito do Estado do Rio de Janeiro, para troca, né? Tipo o quid pro quo, aí nesse caso pode haver um crime, mas não é assim, você é acusado de um crime e você é preso. Não funciona assim numa democracia liberal, não funciona assim no Estado de Direito. Você tem direito a advogado, você tem direito a um julgamento, você tem direito a que uma acusação formal seja posta perante você, e nada disso aconteceu, ele não está sendo acusado de nada. A única situação ele pediu dinheiro para Daniel Vorcaro, a gente sabe que Daniel Vorcaro comprou metade da República para manter o banco dele de pé, ele pediu esse dinheiro, o Daniel Vorcaro prometeu esse dinheiro e entregou um bom pedaço desse dinheiro. Então, é isso que nós sabemos. No momento, o que a gente tem é um problema moral. Ou seja, não dá para a direita bolsonarista ficar falando de caso master, caso master, caso master, e aí, na hora H, a gente descobre que o cara recebeu mais dinheiro do que qualquer outra pessoa. Ou a ele foi prometido mais dinheiro do que a qualquer outra pessoa que a gente sabe. 2 pesos, 2 medidas. Não dá para vocês falarem de corrupção dos outros. Segura o seu B.O. Pois é. Por isso que a gente está vendo aí Nicolas Ferreira botando a viola no saco. Em silêncio, né? Que coisa, Novidade. Aquele fundinho preto dele. Cadê? Novidade. Bom, mas a gente vai seguir falando, né? Vamos. Eu vou aqui agora com a pergunta do Rodrigo. Ele diz assim: na verdade não é uma pergunta, é uma afirmação. O PL não vai descartar o Flávio por um motivo: o apoio da base bolsonarista para a eleição. Do que importa de verdade seria esse motivo: a Câmara e o Senado. Se expulsar o Flávio, o rombo bolsonarista na eleição das 2 casas é enorme. E aí eu acho que a gente volta naquela história de fidelidade política, até onde vai. A gente não sabe disso, a gente não sabe. Você estava me perguntando na abertura sobre a fidelidade política, e eu respondi do ponto de vista dos políticos. A gente não sabe, Yasmin, esse é o ponto do ponto de partida de quarta-feira, a gente não sabe o que aconteceu com... O que vai acontecer com a sociedade, com os eleitores do bolsonarismo. Não é
um conjunto uniforme. A gente tem uma turma que está lá por uma questão de moral religiosa, que consideram que é na direita mais dura que você tem a disciplina e a conduta moral que as igrejas evangélicas pregam. E para essa turma, a questão é uma. Você tem uma segunda turma, como eu estava falando, que é a turma libertária, que a questão é simplesmente de política econômica. E aí, corrupção é um problema ou não, se você em troca tiver um político que vai empregar uma política econômica ultraliberal. Você tem uma terceira turma que é a turma da fidelidade ao nome, entendeu? Eu sou fiel ao Bolsonaro e ponto. A gente vai ter que meio que ver ali no meio qual é a questão. Tem uma quarta turma que é a turma antipetista e vai votar em quem conseguir derrotar o Lula. Então, quando você pega ali esses 4 conjuntos de pessoas, quem que cede primeiro? Quem que cede depois? Como é que é o jogo? Entende? A gente não sabe. Eu acho que o PL vai seguir o que a sociedade que vota no bolsonarismo seguir. Se por acaso os votos começarem a ir embora de Flávio Bolsonaro, o PL vai abandonar o Flávio Bolsonaro. E a gente vai ver isso com as pesquisas que estão se aproximando. A gente vai ver isso com Datafolha. A gente está gravando na quinta-feira, não sabemos ainda qual o resultado do Datafolha. Mas o Datafolha sai na sexta-feira, quando esse programa estiver indo ao ar. Quer dizer, quem está nos assistindo já sabe. E aí, na sequência, a gente vai ter Quest, Meia Ideia. Não sei qual vem primeiro. Pedro, eu vou seguir aqui com essa fala do Luiz Fernando. Ele diz assim: tem uma 48ª hipótese. A marcialização do eleitorado. Muitíssimo improvável, mas toda essa corrupção pode criar um asco de político novamente empurrando os eleitores para o outsider. Mesmo se recusando, Pedro vai ter que começar a analisar o Renan Santos. Mas eu não tenho nenhum problema de analisar o Renan Santos. É só uma questão mesmo... Vamos lá, vamos falar de Renan Santos. Porque, de fato, tem muita gente que fala de Renan Santos e me cobra de falar do Renan Santos. Falam que você esquece de falar dele. Não, eu não esqueço. Eu só me concentro em quem eu acho que é relevante na corrida. E por enquanto, o Renan Santos não é relevante na corrida. Primeiro, a gente tem 2 questões aí. Primeiro, o Renan Santos só pontua bem na Atlas. É só na pesquisa Atlas. Isso quer dizer que a pesquisa Atlas é uma pesquisa ruim? Não é, de forma alguma. É uma excelente pesquisa, mas a gente entende muito pouco de como ela é feita. Estamos falando, então, de metodologia. A gente está falando de metodologia da pesquisa. Eu não acho que seja uma pesquisa desonesta, tendenciosa. Sim. Porque existem pesquisas que são desonestas e tendenciosas. Este não é o caso da Atlas Intel. De forma alguma. Ela é uma pesquisa feita na internet. E ela tem resultados que são muito diferentes das outras pesquisas boas. Simplesmente você pega Quest, Meia Ideia, Datafolha, IPESP, IPEC, você bota uma pesquisa em cima da outra e elas são todas muito parecidas. Quer dizer, embora com metodologias diferentes, umas são por telefone, outras são por ponto de fluxo, umas terceiras são residenciais, quer dizer, você tem metodologias diferentes e, no entanto, quando você bota uma em cima da outra, o fulano está um pouquinho mais aqui, o outro está um pouquinho mais ali, mas tipo, é mais ou menos a mesma coisa. Quando você bota a Atlas em cima, o Lula está sempre mais baixo do que nas outras, o Flávio está sempre um pouco mais acima do que nas outras, e o Renan pontua. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer, a gente não sabe por que isso acontece. Agora, o Brasil tem uma característica que é o seguinte, quando a gente fala de internet, o Brasil tem uma característica que é muito importante, que é, você tem aproximadamente 1/5 da sociedade, 20% da sociedade, que é muito pobre e muito deseducada. Tem dificuldade de entender coisa escrita, tá? Ou não tem acesso à internet ou tem muito pouco acesso à internet.
E esses 20%, que estão principalmente concentrados no Nordeste e no Norte, eles tendem maciçamente a serem eleitores do presidente Lula. Tá certo? A Atlas é uma pesquisa feita na internet. Como é que eles fazem? Eles fazem publicidade na internet, sabe essas propagandinhas que aparecem em rede social, nos sites? Sim, para mim já apareceu algumas vezes. Pois é, eles fazem... Vem cá, quer responder uma pesquisa? Então vem aqui. Se toda pesquisa que você está fazendo é feita na internet, para pessoas que estão navegando pelas redes sociais ou pelos sites das redes, se toda pesquisa que você faz é nesse caminho, você está capturando uma quantidade muito pequena de pessoas desses 20% de brasileiros. Tá certo? Aí como é que você faz? Você corrige. Como é que você corrige? Você tem um modelo ali a respeito de... que se baseia, todas as pesquisas se baseiam em números do IBGE, tá? Que tem um corte ali na sociedade. Quantos são homens, quantos são mulheres, quantos estão em tal faixa etária, quantos estão em tal outra faixa etária, quantos estão em tal faixa de renda, em tal faixa de renda, como é que é a distribuição geográfica. Então você se vira e fala, olha, na região centro-oeste eu preciso que tantos % da minha amostra esteja em tal faixa etária. Esteja em tal faixa de renda. Então se você entrevistou 100 que sejam, sei lá, classe média do Sudeste, e, no entanto, a classe média do Sudeste é 30%, então você pega esses 100 e você faz eles caberem em 30. Sim. Se você entrevistou 5 que representam 20% da sociedade, que são esses muito pobres, com muito pouca educação, você pega esses 5 e faz eles parecerem 20. Dá a devida proporcionalidade. Exatamente. De acordo com a realidade do país. É claro que eles fazem entrevista com 10 mil pessoas, eles não fazem entrevista com 100, os números são maiores do que isso. Mas você tem que pegar um grupo pequeno e fazer aquele grupo ficar maior, e você tem que pegar um grupo grande e fazer aquele grupo ficar menor. A gente não sabe onde está o problema ali no algoritmo, mas a Atlas faz um retrato de uma sociedade que é muito diferente do que as outras pesquisas fazem. Tá? Isso quer dizer que as outras pesquisas estão certas e a Atlas está errada? Não. Isso quer dizer que é diferente. E a gente já viu em algumas, por exemplo, na eleição para a prefeitura 2 anos atrás, a gente viu a Atlas cometer erros grotescos. Meu amigo Gabriel Azevedo, que foi candidato a prefeito de Belo Horizonte, ex-comentarista aqui do meio, agora ele é candidato ao governo de Minas. O Gabriel parecia imenso na pesquisa da Atlas. Parecia estar com chance de chegar ao segundo turno. Em todas as outras pesquisas ele estava pequenininho. Aí você olha lá, qual era o resultado? As outras pesquisas estavam certas. Entendeu? O Gabriel cresceu muito durante a eleição, chegou em 4º lugar, mas ele estava muito menor, de fato, do que as outras pesquisas. As outras pesquisas enxergaram o que de fato estava acontecendo, a Atlas não enxergou. Então, no fim das contas, é o seguinte, a minha única questão com o Renan é que se você olha para a Quest, se você olha para a Meio Ideia, se você olha para a Datafolha, ele está muito pequeno. É só isso. Entendeu? E aí é uma questão de esforço. Eu vou me dedicar a investigar quem? Eu vou me dedicar a gastar tempo analisando, porque o tempo é diminuto, quem? Principalmente Lula e Flávio, que estão no topo da corrida, e, em segundo lugar, Zema e Caiado. O Renan ainda não está na disputa de uma possível terceira via, de alguém. Ele não está nesse lugar ainda. No momento em que ele chegar... E olha, uma das coisas bacanas é o seguinte, como a gente está gravando na quinta, e
os espectadores já sabem o resultado do Datafolha, Eles estão no futuro. Eles estão no futuro. Se o Renan tivesse chegado a 4 pontos, a gente vai convidá-lo para fazer uma entrevista e mesmo que ele não aceite, eu vou falar mais do Renan, porque ele obviamente cresceu. Tem uma segunda pergunta que as pessoas falam, que é o seguinte: o Renan, da Atlas do mês passado para desse mês, ele cresceu bastante na Atlas, sempre na Atlas. E aí as pessoas falam, não, se o Renan foi quem cresceu, então você tinha que falar do Renan. Não. Qual que é o critério, então? Porque em todos os cenários, o Renan está com o mesmo tamanho dentro da margem de erro. No entanto, quando você tira o Flávio, o Zema e o Caiado saltam. Quando você vai ver o que acontece se o Flávio Bolsonaro sair, para quem vão esses votos? Segundo a Atlas, vão para Zema e vão para o Caiado. Não vão para o Renan. O Renan continua do mesmo tamanho com ou sem Flávio. Ou seja, o Renan tem os eleitores, isso é uma informação que está clara na Atlas, o Renan tem os eleitores que são dele. Ele não está roubando eleitores do bolsonarismo, ele não está tirando, ele está disputando outra turma. Quem está disputando os votos do Flávio, ou seja, no caso de uma queda do Flávio, quem está disputando os votos do Flávio são Zema e Caiado. E o Zema, quando o Flávio sai, chega perto de 20 pontos. Ele dá um baita de um salto. O Caiado chega perto de 14, o Zema vai para 17, quase 18. Então, a gente ainda está numa corrida em que, digamos assim, se a gente estivesse falando de uma pelada, quem está na de fora são, primeiro, Zema, em segundo, Ronaldo Caiado. O Renan não está na de fora, o Renan está mobilizando um determinado eleitorado, concentrado no Sudeste, entre jovens, isso todas as pesquisas mostram, principalmente na periferia urbana. É um eleitorado muito parecido com o do Pablo Marçal. Ser um candidato que pode chegar em terceiro lugar na disputa para a Prefeitura de São Paulo não te posiciona bem numa corrida presidencial. Agora, eu não brigo com fatos. Se as outras pesquisas começarem a mostrar crescimento real do Renan, se ele encostar em 4%, em qualquer uma das outras boas pesquisas, tipo Paraná Pesquisas não, né? Real Time Big Data e tal, tem essas pesquisas que são meio esquisitas, mas nas pesquisas boas, tradicionais, ele chegar em alguma delas em 4%, o Renan entra na minha mira. É só isso. Pedro, vou seguir então aqui com a pergunta do Murilo. Ele diz assim: como que a gente pode virar a página quando a direita em peso aprovou o projeto de dosimetria para beneficiar o ex-presidente que tentou dar um golpe, quando vários dos principais candidatos defendem a anistia dele? Tiveram 4 anos para se afastar da extrema-direita, mas preferiram o caminho contrário e se acorrentaram nela. Eu não sei muito bem o que ele quer dizer com virar a página, Yasmin. O que eu quero dizer com isso? Me parece que ele é o eleitor do Lula. Continua votando no Lula. A questão é a seguinte. Primeiro, o debate sobre a anistia é um debate legítimo. O Brasil sempre anistiou. Eu acho que a história nos prova, essa é a minha opinião pessoal, eu acho que a história nos prova claramente que a anistia é um erro e que alimenta a possibilidade de golpes futuros. Mas tem gente que discorda, tem gente que legitimamente discorda. E a gente tem que ter essa conversa. Existem motivos legítimos. O Caiado, por exemplo, defende que a gente vai ficar discutindo esse negócio de anistia ou não anistia enquanto não deixar esse assunto para trás. Então, vamos parar de falar disso e vamos olhar para frente. É um ponto de vista que é legítimo. Ele não está defendendo um golpe de Estado. Ele está defendendo que é um reset e a gente precisa de um reset. E eu concordo que a gente precisa de um reset. Eu só não acho que a anistia gere esse reset. Eu acho que a esquerda vai continuar zangada pra cacete e eu, pessoalmente, como liberal, acho que a gente vai botar em liberdade e com direitos políticos plenos uma turma que aprendeu
a dar um golpe de Estado melhor porque sabe o que errou no passado. Mas isso é uma conversa que em qualquer democracia é legítima a gente ter. Como é que a gente lida com a propensão que nós temos de ter golpes de Estado? Eu acho que, na verdade, tanto de um lado quanto do outro, muita gente está evitando essa conversa. A gente tem que ouvir os argumentos do outro lado para a gente poder argumentar. Agora, eu não acho que todo mundo que vota no Bolsonaro é fascista. Eu não acho que todo mundo que vota no Bolsonaro é golpista. A gente vive num mundo em que as bolhas diversas convivem em ambientes em que o mundo de informação é diferente. Literalmente, a gente não compartilha mais dos mesmos fatos. Então, se você vive num ambiente em que as informações que você tem à mão não te permitem concluir que houve uma tentativa de golpe de Estado, isso quer dizer que você é desinformado, isso quer dizer que você é iludido, isso não quer dizer que você seja necessariamente a favor de um golpe. E mesmo quando as pessoas têm informação, a maior parte da sociedade não sabe direito o que é um golpe de Estado. A gente precisa levar essas coisas em consideração. A maior parte das pessoas não sabe direito o que é uma democracia. Entendeu? Você tem uma quantidade muito grande de pessoas que defende que a partir do momento que um presidente da República é eleito, então ele pode mandar o que ele quiser, e não pode. O poder dele segue sendo limitado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Congresso Nacional, como, aliás, o poder do Congresso está limitado pelo do presidente da República e do Supremo, e o poder do Supremo está limitado, quer dizer... A gente está num ambiente em que não dá para você tirar a conclusão de que todo mundo que vota em Bolsonaro é golpista, é fascista. A gente não está num país em que metade da população é fascista e golpista. Entendeu? Isso quer dizer que todos os bolsonaristas não são nem golpistas, nem fascistas? Não. Tem uma turma que é golpista, tem uma turma que é fascista, existe uma interseção nesses dois conjuntos, e nem todos os fascistas são golpistas e nem todos os golpistas são fascistas. Mas alguns são as duas coisas. E tem lá o quê? Aparentemente, a impressão que dá é o seguinte: o bolsonarismo, isso pelos números de pesquisas, o bolsonarismo cru dá aproximadamente 12, 13% da sociedade brasileira, aquele bolsonarismo puro sangue. E possivelmente golpistas, tá? O fascismo é uma coisa de 2, 3% da sociedade brasileira. Quer dizer, aquela extrema-direita da extrema-direita da extrema-direita, ultra-autoritária e tudo mais. Então, a gente precisa ter essas conversas. Como é que você vira a página? Cara, a gente tem que virar a página. A gente tem que olhar para o futuro. O Lula está com 80 anos de idade. Entendeu? A gente tem um futuro pela frente, sem Lula e sem Bolsonaro. A gente precisa ter um futuro pela frente sem Lula e sem Bolsonaro. A gente engatou. Entendeu? Eu não estou dizendo que o Lula seja um mau presidente. Não é só... A gente tem que ser capaz de pensar no Brasil de daqui a 5 anos. A gente vai ter que virar a página. Entendeu? Vai ficar o quê? A sociedade dividida pelo resto do mundo? Entendeu? Desse país que a gente quer? Não perdoo, não faço... não falo nunca mais com meu tio que é bolsonarista, não falo nunca mais com meu primo que é petista, não... Pastor. Vai realmente um assunto como esse para debaixo do tapete só gera mais ressentimento, né? A gente precisa voltar a conversar. Tá certo. Pedro, com essa mensagem de misto de desespero e esperança e um pedido de socorro, eu vou te liberar para o final de semana. Tá bom? Vamos. Tudo certo. Tá liberado. Muito obrigado. Pode ir. Obrigado. Você consegue adivinhar o que vai acontecer na política brasileira? Olha, nem eu. Mas sabia que dá para chegar muito perto? É que no meio a gente tem as ferramentas certas para mapear o contexto, analisar e entender o que de fato está em jogo. Olha só, a pesquisa Meia Ideia te mostra como o eleitor pensa todo mês nessa corrida eleitoral um tanto imprevisível. No nosso streaming você assiste séries e documentários originais como Democracia, uma História Sem Fim, que reconstrói os bastidores da nossa república para você entender de onde viemos e para onde podemos ir
E temos um time de colunistas como Creomar de Souza e Christian Lynch que assinam nossos cursos e escrevem colunas semanais. Essa é a nossa dica para atravessar 2026 antecipando cenários, não apenas reagindo a eles. Assine o Meio Premium e garanta acesso ao melhor no meio.